Quando eu acho que não dá pra melhorar, melhora. Eu terminei de ler o segundo livro da saga Trono de Vidro e Coroa da Meia-Noite é tão bom quanto o primeiro. Talvez até melhor, dependendo do que você espera da história. A cada página eu tenho mais certeza de que essa saga não vai me decepcionar. Se no primeiro livro a gente tinha uma competição, aqui nós temos consequências. E isso muda tudo. Pois é, meus amores, Coroa da Meia-Noite já começa com a nossa querida Celaena como campeã do rei, fazendo seu trabalho como assassina oficial desse homem, que é um tirano. E que nesse livro a gente descobre que é muito pior do que a gente imaginava. O livro já abre com uma cena maravilhosa da nossa assassina na espreita do seu alvo. Vemos Celaena pronta para eliminar um inimigo do rei. O que esse homem fez? A gente não sabe ainda, mas conhecendo o rei, provavelmente nada demais. Ele não gosta de ser contrariado e ele governa pelo medo. E aqui já entra uma das grandes mudanças desse livro, o peso político. Nesse segundo livro, o mundo que a Sarah está construindo se expande de um jeito muito mais denso. No primeiro livro, o foco era o torneio. Aqui, o foco são as implicações. A política por trás das escolhas do rei fica cada vez mais pesada. A opressão deixa de ser pano de fundo e vira estrutura narrativa. A gente começa a entender como que o rei funciona, como que esse reino funciona, quem sofre com as decisões dele e como a proibição da magia não foi algo aleatório. Tudo tem um motivo e isso faz o livro ganhar profundidade. Ela deixa de ser apenas a melhor competidora para se tornar uma peça dentro de um jogo muito maior. O rei quer usar a nossa protagonista como ferramenta, mas o que ele não esperava é: Celaena não é confiável. E aqui começa o verdadeiro conflito do livro, porque a grande pergunta não é mais: ela consegue matar? Isso a gente sabe que sim. A pergunta agora é: ela vai matar em nome de alguém em quem ela não acredita? Ela vai fechar os olhos para o que está acontecendo? Conhecendo a nossa protagonista, a resposta não é tão simples. E é aqui que a história fica complexa. As máscaras começam a cair, lealdades são colocadas à prova e crenças são avaliadas. Celaena cresce muito como personagem, o que já era muito bom fica ainda melhor. Nós temos uma protagonista que faz a história acontecer, que pensa antes de tomar decisões, mas que ainda assim mostra uma paixão pelas coisas em sua vida e que a fazem perder o controle em alguns momentos. Eu acho que eu até comentei sobre isso em Trono de Vidro no vídeo, mas a nossa protagonista é muito vaidosa e nós vemos ainda mais disso dela desse livro. Ela gasta o que ganha trabalhando como campeã do rei com vestido, acessório, sapato. Então, ela é gente como a gente. Isso é muito interessante, porque mostra que a força feminina não precisa ser desassociada de feminilidade. E se ela não quisesse ser feminina, tá tudo bem também. A gente até cansa de ter sempre as coisas femininas vistas como inferiores, fracas e fúteis. E ver que uma assassina letal, respeitada e foda é vaidosa é bom demais. Ela pode ser letal e amar vestido. Ela pode ser estratégica e ainda se emocionar. Essa dualidade deixa a personagem muito mais humana. Eu não posso falar o que vai acontecer, mas esse livro tem um plot que me fez ver essa personagem com outros olhos. Ela é muito mais complexa do que eu imaginei lendo Trono de Vidro. E acredito que a tendência é ela só ir evoluindo e ficando cada vez mais foda. Não é uma viradinha qualquer. É algo que faz você olhar para o primeiro livro com outros olhos, dá vontade de ler de novo para entender com outras perspectivas do livro. E o melhor, não parece jogado. Parece planejado. Parece que a autora sabia desde o começo onde queria chegar. Isso é construção de saga. Eu tô no misto de quero ler logo, porque eu quero saber como isso tudo vai acabar. Mas também tem eu não quero terminar de ler essa saga porque eu não sei se eu vou conseguir superar ela. Nesse livro, as relações se intensificam entre ela e o príncipe e o capitão da guarda. A tensão cresce. Não só romântica, mas ideológica também. E aqui eu preciso dizer, é assim que se constrói um romance em fantasia. Existe sentimento, existe conflito, existe química, mas o romance não engole a trama. Ele influencia decisões, ele cria tensão, ele gera consequência. Mas ele não é o foco principal. E isso é maturidade narrativa. Como eu comentei antes, o mundo está muito bem construído.
Nós começamos a entender como a magia funciona, quais os tipos de criaturas e mitos existem ali naquele local. E nós conseguimos ter mais coisas fantásticas acontecendo, como, por exemplo, o encontro da nossa protagonista com uma matriarca das bruxas dos dentes de ferro. Eu não lembro se era esse o nome do clã, mas a bruxa tinha dentes afiados, pontiagudos e de ferro. Então, na minha cabeça, é esse. Outro ponto-chave desse livro é entender mais também sobre o que aconteceu há 10 anos atrás para fazer com que a nova magia parasse de funcionar e apenas a magia mais antiga prevalecesse. Tem um motivo muito específico para as coisas terem acontecido, e esse rei é bem mais perigoso do que a gente imaginava em Trono de Vidro. Temos que ficar espertas com esse homem. Nós começamos a ter um vislumbre do que pode ser o grande plano dele e já podemos começar a teorizar aqui, tá? Já temos material para isso. Eu estou sentindo que o próximo livro, Que Herdeira do Fogo, vai ser muito bom. Esse livro mexe com a gente de um jeito que eu não consigo explicar, mas ele te transporta para esse mundo e você não tem vontade nenhuma de sair dele. Ele não é só ação, não é só romance, não é só fantasia. Ele é consequência, é crescimento e é um momento em que a saga deixa de ser promissora e passa a ser grandiosa. E se continuar nesse nível, eu realmente acho que esse pode virar uma das minhas fantasias favoritas da vida. Nós já estamos indo pro terceiro livro da série e tem muito mais para acontecer. Até porque são 7 livros, eu acho. E um que conta as histórias da Selena antes de ser presa em Endovier. Eu vi muita gente falando que o certo seria começar por A Lâmina da Assassina e depois começar a saga. Mas eu tô seguindo a ordem de publicação dos livros e vou deixar pra ler esse quando eu terminar tudo e estiver com abstinência. Ansiosa pra dar continuidade nessa história perfeita que a Sarah nos agraciou. E você, já leu Coroa da Meia-Noite? Você também sentiu que esse foi o livro que mudou tudo? Que eu senti que esse é o ponto que não tem mais volta. Estamos presas nesse universo pro resto das nossas vidas. Então é isso, até o próximo livro ou aventura.